Imaginem por um instante que exista uma fórmula matemática para a felicidade. Não estou falando de autoajuda barata ou promessas vazias de gurus modernos. Estou falando de uma equação filosófica tão precisa, tão devastadoramente lógica, que quando compreendida em sua totalidade, ela não apenas explica a natureza da felicidade humana, mas literalmente a garante. Esta fórmula existe. E foi descoberta por um homem que a igreja tentou silenciar, que foi expulso de sua própria comunidade e que morreu praticamente no anonimato, polindo lentes em um pequeno quarto na Holanda do século XVII. Seu nome era Baruch Spinoza. O que vocês estão prestes a descobrir não é apenas uma teoria filosófica. É um mapa detalhado para um tipo de felicidade que a maioria das pessoas nem sequer imagina ser possível. Uma felicidade que não depende de circunstâncias externas, que não pode ser tirada de vocês por nenhuma tragédia, e que cresce exponencialmente quanto mais é compreendida. Mas atenção, esta fórmula vem com um preço. Ela exige que vocês abandonem praticamente tudo o que acreditavam saber sobre si mesmos, sobre Deus, sobre a realidade. Ela os forçará a encarar verdades que podem inicialmente aterrorizá-los. A pergunta é: vocês têm coragem suficiente para serem verdadeiramente felizes? Era uma manhã de novembro de 1675, quando Baruch Spinoza acordou sabendo que iria morrer. Não por intuição mística ou pressentimento melancólico, mas por pura dedução lógica. Seus pulmões, corroídos por anos inalando pó de vidro enquanto polia lentes, emitiam um som que ele reconheceu como o prelúdio da morte. Mas ao invés do terror que esperaríamos de um homem de apenas 42 anos enfrentando seu fim, Spinoza sorriu. Não um sorriso de resignação ou falsa bravata, mas um sorriso de genuína alegria, porque naquele momento ele compreendeu que havia descoberto algo que tornava a própria morte irrelevante. Sentado em sua mesa de trabalho, cercado por manuscritos que o mundo ainda levaria décadas para compreender, Spinoza pegou uma folha em branco e começou a escrever o que viria a ser conhecido como a Última Carta, não para um amigo ou discípulo, mas para a própria humanidade. Uma carta contendo a fórmula exata para a felicidade absoluta. Meus caros pósteros, ele escreveu com sua caligrafia precisa, se estão lendo isto, significa que finalmente chegaram ao ponto de desenvolvimento intelectual necessário para compreender a verdade mais fundamental sobre a existência humana. Vocês passaram séculos buscando a felicidade nos lugares errados, nas posses, nos relacionamentos, nas conquistas, no poder, na fama e até mesmo na promessa de paraísos celestiais. Mas eu lhes digo, a felicidade que buscam não está em nenhum desses lugares. Ela está em um lugar muito mais próximo e, paradoxalmente, muito mais difícil de alcançar. A pena de Spinoza parou por um momento. Através da janela de seu pequeno apartamento em Haia, ele observava as pessoas caminhando pelas ruas de paralelepípedos, cada uma carregando seu fardo invisível de ansiedades, desejos não realizados, medos do futuro e arrependimentos do passado. Todas elas buscando algo que não sabiam nomear, algo que as religiões prometiam para depois da morte e que os filósofos tornavam ainda mais complicado com suas teorias abstratas. Mas Spinoza havia descoberto que a felicidade não era uma recompensa futura nem um ideal inalcançável. Era um estado presente, acessível a qualquer mente capaz de compreender 3 verdades fundamentais sobre a natureza da realidade. Ele continuou escrevendo. A primeira verdade é esta: vocês não são quem pensam que são. O eu que vocês carregam como se fosse sua identidade mais fundamental é, na verdade, uma ilusão criada por um modo limitado de percepção. Vocês são, em essência, expressões individuais de uma única substância infinita que alguns chamam de Deus, outros de natureza, mas que é fundamentalmente a totalidade de tudo o que existe. Esta primeira revelação havia chegado a Spinoza durante sua juventude em Amsterdã, quando ainda fazia parte da comunidade judaica sefardita. Durante anos, ele havia estudado os textos sagrados, participado dos rituais, seguido as tradições.
Mas sempre havia algo que o incomodava. A ideia de um Deus separado da criação, um ser supremo que governava o universo de fora, como um rei distante controlando seus súditos. A revelação veio durante uma tarde de estudo do Talmud. Ele estava refletindo sobre a natureza divina quando suddenly compreendeu que a separação entre Criador e criação era uma falsa dicotomia. Não havia um Deus lá em cima e um mundo aqui embaixo. Havia apenas uma única realidade, uma única substância, expressando-se através de infinitos atributos e modos. Naquele momento, o jovem Baruch sentiu algo que só poderia ser descrito como êxtase intelectual. Não era uma emoção no sentido comum, mas uma forma de alegria que nascia do próprio ato de compreender. Era como se o universo inteiro tivesse, de repente, feito sentido perfeito. Mas com essa compreensão veio também o isolamento. Quando ele tentou compartilhar sua visão com os líderes da sinagoga, foi recebido primeiro com confusão, depois com alarme e, finalmente, com hostilidade. Como ele poderia dizer que Deus e a natureza eram a mesma coisa? Como poderia sugerir que não havia separação fundamental entre o sagrado e o profano? A excomunhão veio em 1656, quando Spinoza tinha apenas 23 anos. O érem pronunciado contra ele foi um dos mais severos na história da comunidade judaica de Amsterdã. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito seja ao deitar-se e maldito seja ao levantar-se. Maldito seja ao sair e maldito seja ao entrar. Mas Spinoza recebeu sua expulsão com uma serenidade que confundiu até mesmo seus detratores, porque ele havia descoberto algo que nenhuma autoridade religiosa ou social poderia tirar dele: a segunda verdade fundamental sobre a felicidade. A segunda verdade, ele escreveu em sua carta final, é que as emoções que vocês consideram como partes inevitáveis da condição humana, medo, tristeza, raiva, inveja, desespero, são, na verdade, formas de confusão mental. Elas surgem de ideias inadequadas sobre a realidade. Quando vocês compreenderem verdadeiramente a natureza das coisas, essas emoções simplesmente desaparecerão, não por supressão, mas por substituição natural por emoções superiores. Esta descoberta havia chegado a ele durante os anos difíceis após sua excomunhão. Expulso de casa, rejeitado pela comunidade, Spinoza havia experimentado todos os tipos de sofrimento emocional que a condição humana parecia oferecer. Mas ao invés de se entregar ao desespero, ele decidiu estudar suas próprias emoções, com a mesma precisão científica que aplicava ao estudo da geometria. O que ele descobriu foi revolucionário. Cada emoção negativa, quando analisada cuidadosamente, revelava-se baseada em uma compreensão inadequada da realidade. O medo nascia da ilusão de que o futuro era fundamentalmente incerto e ameaçador. A tristeza vinha da crença de que algo que deveria ter sido diferente. A raiva surgia da suposição de que alguém ou algo estava agindo contra a ordem natural das coisas. Mas quando ele compreendeu que tudo o que acontece é expressão necessária da natureza infinita da realidade, essas emoções perderam completamente sua base. Como se pode temer o futuro quando se compreende que o futuro é uma expressão necessária das causas presentes? Como se pode ficar triste com algo que não poderia ter sido diferente, dada a cadeia causal que levou até ele? Como se pode sentir raiva de alguém quando se compreende que essa pessoa está agindo exatamente de acordo com sua natureza, assim como uma pedra cai de acordo com sua natureza? A transformação de Spinoza não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento e muitas vezes doloroso de desconstrução de tudo o que ele havia acreditado sobre si mesmo e sobre o mundo. Mas cada pedaço de ilusão que ele removia revelava uma camada mais profunda de clareza, e com essa clareza vinha uma forma de alegria que ele jamais havia experimentado. Durante os primeiros meses após sua excomunhão, Spinoza se mudou para uma pequena casa nos arredores de Amsterdã, onde começou a se sustentar polindo lentes. O trabalho manual lhe dava tempo para pensar, e foi durante essas longas horas de concentração silenciosa que ele começou a formular o que viria a ser sua obra-prima, a Ética.
Mas não era apenas um tratado filosófico que ele estava criando. Era um manual preciso para a transformação completa da experiência humana. Um mapa detalhado para sair do labirinto de sofrimento em que a maioria das pessoas vive suas vidas inteiras. A terceira verdade, ele escreveu em sua carta final, é a mais difícil de todas para a mente humana aceitar. Vocês não têm livre-arbítrio no sentido que imaginam. Cada pensamento, cada emoção, cada ação é o resultado necessário de causas anteriores. Mas, paradoxalmente, é precisamente quando compreendem esta verdade que se tornam verdadeiramente livres. Essa descoberta havia chegado a ele durante uma noite de inverno de 1661. Ele estava sentado diante de sua mesa, tentando resolver um problema que o atormentava há meses. Se tudo na natureza seguia leis necessárias, incluindo os seres humanos, como explicar a sensação de liberdade que todos experimentamos ao fazer escolhas? A resposta veio como um raio de luz, cortando a escuridão. A sensação de livre-arbítrio não era evidência de que realmente possuíamos essa liberdade, mas sim resultado de nossa ignorância sobre as verdadeiras causas de nossas ações. Era como uma folha pensando que escolhe a direção em que voa, ignorando completamente o vento que a carrega. Mas, longe de ser uma descoberta deprimente, essa revelação foi profundamente liberadora, porque se não somos verdadeiramente responsáveis por nossos pensamentos e emoções negativos, também não precisamos nos identificar com eles. Eles são simplesmente eventos que acontecem através de nós, não expressões de nossa verdadeira natureza. Agora, deixe-me fazer uma pausa aqui por um momento. Você que está assistindo pode estar se perguntando, mas se não temos livre-arbítrio, como podemos escolher ser felizes? É uma pergunta que Spinoza enfrentou e que tem uma resposta absolutamente fascinante. Se você está se questionando sobre isso, se está realmente pensando profundamente sobre essas ideias, ao invés de apenas consumi-las passivamente, então, você é exatamente o tipo de pessoa que pode se beneficiar desta jornada filosófica que estamos fazendo juntos. Escreva nos comentários agora o que você acha que significa ser verdadeiramente livre se não temos livre-arbítrio tradicional. Sua resposta pode surpreender até você mesmo quando começar a pensar sobre isso. E se você está encontrando valor nesta exploração da mente de um dos maiores gênios da humanidade, se inscreva no canal agora. Porque o que Spinoza descobriu sobre a natureza da liberdade humana vai revolucionar completamente sua compreensão de si mesmo. E você não vai querer perder nenhum segundo dessa revelação. Voltando à nossa história, foi durante o desenvolvimento dessa terceira verdade que Spinoza começou a experimentar o que ele chamaria de beatitude, um estado de alegria constante que não dependia de circunstâncias externas. Não era euforia ou excitação, que são emoções temporárias e dependentes de causas específicas. Era algo muito mais profundo, uma forma de contentamento que nascia da própria compreensão da realidade. Seus vizinhos começaram a notar mudanças em seu comportamento. Aquele jovem que havia sido expulso de sua comunidade e deveria estar mergulhado em amargura e desespero, irradiava uma serenidade que era quase tangível. Crianças se sentiam naturalmente atraídas por ele, como se pudessem perceber instintivamente que estavam na presença de alguém que havia encontrado algo que a maioria dos adultos havia perdido. Um incidente em particular ilustra perfeitamente a transformação que estava ocorrendo nele. Uma tarde, um grupo de homens bêbados, sabendo de sua excomunhão e considerando-o um herege perigoso, cercou-o na rua com a intenção de agredi-lo. Qualquer pessoa normal teria reagido com medo, raiva ou ao menos ansiedade defensiva. Mas Spinoza simplesmente os olhou com uma expressão de genuína curiosidade e compaixão. Não condescendência ou superioridade moral, mas uma compreensão profunda de que esses homens estavam agindo exatamente de acordo com sua natureza no momento, influenciados por causas que eles próprios não compreendiam completamente. Meus amigos, ele disse calmamente, posso perguntar o que esperam alcançar com violência? Se acreditam que tenho ideias perigosas, não seria mais eficaz tentar compreender essas ideias primeiro?
A serenidade em sua voz era tão genuína, tão desprovida de qualquer traço de medo ou hostilidade, que os homens ficaram completamente desconcertados. Eles haviam se preparado para uma briga, mas encontraram algo que suas mentes não conseguiam categorizar. Gradualmente o grupo se dispersou, deixando Spinoza sozinho na rua, não triunfante, mas simplesmente tranquilo. Foi naquela noite que ele compreendeu que havia desenvolvido o que chamaria de fortaleza, não a capacidade de suprimir emoções, mas a capacidade de experimentar apenas emoções que eram expressões de compreensão clara, ao invés de confusão mental. Mas a descoberta mais surpreendente ainda estava por vir. Nos meses seguintes, Spinoza começou a notar que quanto mais ele compreendia sua própria natureza como expressão da substância infinita, mais ele começava a experimentar uma forma de amor que transcendia completamente suas experiências anteriores. Não era amor por uma pessoa específica ou por um objeto particular. Era uma forma de amor intelectual, dirigida à própria estrutura da realidade. Era como se ele estivesse apaixonado pela elegância matemática do universo, pela beleza das leis naturais, pela perfeição lógica de como tudo se conectava. Esse amor que ele chamaria de amor intelectual Dei, amor intelectual de Deus, não era uma emoção no sentido comum. Era mais parecido com a alegria que um matemático sente ao descobrir uma prova elegante, mas aplicada à totalidade da existência. E o mais extraordinário era que esse amor era completamente autossustentável. Quanto mais ele o experimentava, mais forte se tornava. A primeira pessoa a testemunhar a fórmula completa de Spinoza em ação foi um jovem comerciante chamado Simon de Vries, que havia ouvido rumores sobre o filósofo excomungado e sua estranha serenidade. Curioso, Simon decidiu procurar Spinoza sob o pretexto de encomendar lentes para um telescópio. O que ele encontrou mudou sua vida para sempre. Quando Simon chegou à pequena oficina de Spinoza numa manhã de primavera de 1663, esperava encontrar um homem amargurado pela rejeição social, talvez excêntrico, provavelmente defensivo sobre suas ideias controversas. Em vez disso, foi recebido por alguém que irradiava uma forma de contentamento que Simon nunca havia testemunhado. "Você veio pelas lentes ou pela filosofia?" perguntou Spinoza com um sorriso genuíno, sem qualquer traço de ironia ou arrogância. Havia algo em seus olhos que Simon mais tarde descreveria como a presença da eternidade no tempo. Desconcertado pela pergunta direta, Simon admitiu que havia ouvido falar das ideias de Spinoza e estava curioso. "Dizem que você descobriu uma forma de ser feliz que não depende de circunstâncias externas. Isso é possível?" Spinoza colocou delicadamente a lente que estava polindo sobre a mesa e se virou completamente para Simon. "Não apenas possível, mas inevitável, uma vez que você compreende 3 coisas sobre a natureza da realidade. Mas devo avisá-lo. Essa compreensão exige que você abandone praticamente tudo o que acredita saber sobre si mesmo." Durante as horas seguintes, Spinoza explicou a Simon os fundamentos de sua descoberta. Não como um professor tentando impressionar um aluno, mas como alguém compartilhando uma descoberta preciosa com um amigo. "A primeira coisa que você deve compreender", disse Spinoza, "é que a distinção entre você e o resto do universo é uma ilusão criada pela perspectiva limitada da mente humana. Você não é uma ilha de consciência flutuando em um oceano de matéria morta. Você é uma onda específica no oceano infinito da realidade." Simon franziu a testa. "Mas eu certamente sinto que sou separado do mundo. Tenho meus próprios pensamentos, meus próprios sentimentos, minha própria vontade." "Exatamente", respondeu Spinoza. "E uma onda também tem sua forma específica, seu movimento particular, sua existência única. Mas isso não a torna separada do oceano. Quando uma onda compreende sua verdadeira natureza, ela não perde sua individualidade. Ela descobre que sua individualidade é uma expressão única da totalidade infinita." Para demonstrar seu ponto, Spinoza pegou um prisma e o posicionou de modo que a luz do sol que entrava pela janela se separasse em um espectro de cores. Cada cor é distinta, tem suas próprias características únicas.
mas todas são manifestações da mesma luz branca. A luz vermelha não é menos vermelha por ser também luz. Na verdade, ela só pode ser verdadeiramente vermelha porque é luz. Simon olhou para o arco-íris dancing na parede e algo começou a fazer sentido. Você está dizendo que somos como cores diferentes da mesma luz divina? Não exatamente. Sorriu Spinoza. Estou dizendo que você é a luz divina, expressando-se como essa cor específica que é Simon de Vries. Quando você compreende isso verdadeiramente, não intelectualmente, mas experiencialmente, algo extraordinário acontece. O que acontece? Você para de se opor à realidade. Pense nisso. Todo sofrimento humano vem de alguma forma de resistência ao que é. Você quer que algo seja diferente do que é, ou você tem medo de que algo mude de como está. Mas quando você compreende que você é a realidade expressando-se através dessa perspectiva particular, a resistência se torna tão absurda quanto uma onda resistindo ao oceano. Simon ficou em silêncio por um longo momento, processando essas palavras. Havia algo nelas que ressoava profundamente, mas sua mente racional se rebelava. Mas isso não levaria ao fatalismo? Se somos apenas expressões da realidade, por quê? Nos esforçar por qualquer coisa? Spinoza riu. Não com zombaria, mas com genuína alegria. Ah, agora você está fazendo a pergunta certa. Isso nos leva à segunda descoberta. Suas emoções e reações são baseadas em compreensões inadequadas da realidade. Ele se levantou e caminhou até uma estante onde guardava alguns manuscritos. Deixe-me lhe contar sobre uma experiência que tive há alguns anos. Eu havia investido uma pequena quantia de dinheiro em uma expedição comercial para as Índias. Quando soube que o navio havia naufragado e eu havia perdido tudo, minha primeira reação foi de desespero e raiva. Uma reação natural, comentou Simon. Natural sim, mas baseada em uma compreensão inadequada. Eu estava me comportando como se o universo me devesse algo, como se meu plano particular fosse mais importante que as leis naturais que governam tempestades no mar. Era como ficar bravo com a matemática porque 2 mais 2 não dá 5. Spinoza voltou para sua cadeira. Mas então eu me perguntei, qual é a diferença real entre ter o dinheiro e não ter? O dinheiro são apenas pedaços de metal e papel, que simbolizam poder de compra. Mas minha necessidade real, comida, abrigo, materiais para meu trabalho, essas coisas eu ainda podia obter através de outros meios. Mais importante ainda, continuou, percebi que minha tristeza não estava mudando a realidade em nada. O navio continuava naufragado, o dinheiro continuava perdido, mas agora, além da perda material, eu também estava se infligindo sofrimento emocional desnecessário. Simon estava começando a ver o padrão. Então você simplesmente decidiu não ficar triste? Não foi uma decisão no sentido comum, foi uma compreensão. Quando você realmente entende que suas emoções negativas são baseadas em expectativas irreais sobre como o universo deveria funcionar, elas simplesmente se dissolvem, não por supressão, mas por substituição natural. Substituição por quê? Pela terceira descoberta, disse Spinoza, seus olhos brilhando com uma intensidade que Simon jamais esqueceria. Quando você compreende verdadeiramente sua natureza como expressão da realidade infinita, quando você para de resistir ao que é, algo extraordinário acontece. Você começa a experienciar uma forma de amor que transcende completamente suas experiências anteriores. Simon de Vries tornou-se o primeiro de muitos que experimentaram em primeira mão a transformação que Spinoza oferecia. Mas não foi um processo fácil ou instantâneo. Durante os meses seguintes, Simon visitava Spinoza regularmente, não apenas para discussões filosóficas, mas para aprender na prática como aplicar esses insights revolucionários à vida cotidiana. Primeira lição prática veio quando Simon enfrentou uma crise pessoal. Seu pai, um comerciante próspero, havia descoberto suas visitas a Spinoza e ameaçou deserdar o filho se ele continuasse se associando com aquele herege. Simon chegou à oficina do filósofo visivelmente perturbado. Mestre, disse ele, usando um título que Spinoza sempre desencorajava, não sei o que fazer.
Se continuo vindo aqui, perco minha herança e meu futuro financeiro. Mas se paro, sinto que estou traindo algo fundamental que descobri sobre mim mesmo. Spinoza continuou polindo sua lente com movimentos suaves e precisos. Conte-me sobre seu medo, disse calmamente. Medo? Não é medo, é uma decisão prática. Sem a herança, como vou me sustentar? Simon, disse Spinoza, levantando os olhos da lente. Você acabou de me dar um exemplo perfeito de como nossas emoções se disfarçam de lógica. Sua preocupação com o futuro financeiro é real, mas observe mais profundamente. O que realmente está causando sua agitação? Simon ficou em silêncio por um momento, refletindo. Eu acho que é o medo de não ser digno de amor se não corresponder às expectativas do meu pai. Agora você está chegando mais perto da verdade. E esse medo é baseado em que premissa? Que meu valor como pessoa depende da aprovação dos outros? Exatamente. E essa premissa é verdadeira. Simon começou a compreender onde Spinoza queria chegar. Se eu sou uma expressão da substância infinita, como você ensina, então meu valor é inerente, não dependente de aprovação externa. Correto. Mas mais que isso, o próprio seu pai, em sua reação de desaprovação, também está agindo de acordo com sua natureza no momento. Ele foi condicionado por sua educação, suas experiências, seus medos. Ficar bravo com ele seria como ficar bravo com uma pedra por cair quando solta. Mas isso não resolve meu dilema prático, protestou Simon. Spinoza sorriu. Ah, mas resolve. Completamente. Quando você para de agir a partir do medo de não ser amado e começa a agir a partir da compreensão clara de sua situação, as escolhas certas se tornam óbvias. Como assim? Pergunte-se, o que você faria nesta situação se soubesse com certeza absoluta que é digno de amor, independentemente de qualquer escolha que faça? Simon fechou os olhos e refletiu profundamente. Quando os abriu, havia uma nova clareza em seu olhar. Eu conversaria honestamente com meu pai. Tentaria ajudá-lo a compreender o que descobri, não para convencê-lo, mas para compartilhar algo valioso. Se ele ainda assim decidisse me deserdar, eu aceitaria essa consequência e encontraria outras formas de me sustentar. E como você se sente em relação a essa escolha? Sinto paz. Sinto que é a única escolha que honra quem eu realmente sou. Essa é a diferença entre ação motivada pelo medo e ação motivada pela compreensão. A primeira sempre leva ao sofrimento, independentemente dos resultados externos. A segunda sempre leva à alegria, independentemente dos resultados externos. Mas foi durante uma visita algumas semanas depois que Simon experimentou o que Spinoza chamava de a terceira descoberta, em sua plenitude. Ele havia seguido o conselho do filósofo, conversado honestamente com seu pai e, como esperado, havia sido deserdado. Mas ao invés da devastação que antecipara, ele se sentia estranhamente livre. Algo extraordinário está acontecendo comigo, disse Simon a Spinoza naquela tarde. Deveria estar devastado, mas ao invés disso, sinto uma forma de alegria que nunca experimentei antes. É como se estivesse apaixonado, mas não por uma pessoa específica. Spinoza parou seu trabalho e olhou diretamente para Simon. Descreva essa sensação em mais detalhes. É difícil explicar. É como se eu pudesse ver a beleza em tudo. Na forma como a luz bate na parede, na precisão de seus movimentos ao polir a lente, até mesmo na tristeza no rosto do meu pai quando me deserdou. Não é que eu goste do sofrimento, mas posso ver como até mesmo ele tem seu lugar na grande ordem das coisas. E como essa visão afeta seus sentimentos em relação ao futuro? É a coisa mais estranha. Eu me importo profundamente com o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo não me importo de forma alguma. Quero fazer meu melhor em tudo, mas não estou apegado aos resultados. É como se eu fosse um ator totalmente envolvido em seu papel, mas sempre consciente de que é apenas uma peça. Spinoza assentiu lentamente. Meu caro Simon, você acabou de descrever o que chamo de amor intelectual de Deus. Você está experimentando o que acontece quando a mente humana compreende sua própria natureza
como pensamento divino, pensando através de uma perspectiva particular. Isso é permanente. Isso depende inteiramente do grau de sua compreensão. Quanto mais profundamente você compreende essas verdades, não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, mais estável esse estado se torna. Com o tempo, ele se torna seu estado natural de ser. Simon ficou em silêncio por um longo momento. Então isso é o que você chama de felicidade absoluta? É o início dela, porque você descobriu algo que nenhuma circunstância externa pode tirar de você. A capacidade de amar a realidade exatamente como ela é, incluindo sua própria experiência dela. E quando você ama algo completamente, você se torna um com ele. Quando você se torna um com a realidade, você se torna indestrutível. O ano de 1665 trouxe uma prova terrível para a filosofia de Spinoza. A peste bubônica havia chegado à Holanda e, com ela, o tipo de sofrimento em massa que testa os limites de qualquer sistema de pensamento. Cidades inteiras foram dizimadas, famílias destruídas, e o terror da morte pairava sobre cada conversa, cada encontro, cada respiração. Foi durante esse período que um jovem médico chamado Ludwig Meyer chegou à oficina de Spinoza em estado de profundo desespero. Ludwig havia sido enviado para tratar vítimas da peste em Amsterdã e havia testemunhado horrores que desafiavam qualquer tentativa de encontrar significado ou propósito na existência. Baruch, disse ele, usando o nome hebraico que poucos ainda se atreviam a pronunciar. Como você pode falar de amor pela realidade quando crianças morrem em agonia? Como pode haver beleza em um universo que permite tamanho sofrimento? Spinoza estava trabalhando em uma lente particularmente delicada quando Ludwig chegou, mas imediatamente colocou seu trabalho de lado. Havia algo na angústia de seu visitante que exigia atenção total. Ludwig, conte-me o que você viu. Durante a hora seguinte, Ludwig descreveu cenas que pareciam vindas dos círculos mais profundos do inferno de Dante. Famílias inteiras agonizando, em quartos escuros, pais enterrando filhos, a ordem social completamente colapsada sob o peso do terror coletivo. E o pior, concluiu Ludwig, é que todas essas pessoas eram boas, eram devotos, seguiam as leis, amavam suas famílias. Onde está a justiça divina nisso? Onde está o significado? Spinoza ficou em silêncio por um longo tempo, e Ludwig pôde ver que não era indiferença, mas uma contemplação profunda. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma compaixão que transcendia palavras. Ludwig, você está fazendo a pergunta certa, mas de uma premissa incorreta. Você está assumindo que o universo deve justificar-se aos padrões humanos de justiça e significado. Mas e se for o contrário? E se nossa compreensão de justiça e significado deve expandir-se para abranger a realidade como ela é? Isso soa como racionalização para o mal. Não, meu amigo. É o reconhecimento de que o que chamamos de mal é uma categoria humana aplicada a fenômenos naturais. A peste é terrível da perspectiva humana, mas do ponto de vista da natureza é simplesmente uma expressão de leis biológicas. Os micro-organismos que causam a doença não são maliciosos. Eles estão simplesmente seguindo sua natureza. Ludwig se irritou. Então devemos simplesmente aceitar o sofrimento como natural? Devemos compreender o sofrimento como natural, o que é muito diferente de aceitação passiva. Quando você compreende a peste como um fenômeno natural, você pode responder a ela com inteligência, ao invés de reagir com desespero. Você pode estudar suas causas, desenvolver tratamentos, implementar medidas preventivas. Mas se você gasta sua energia brigando com a realidade da peste, ao invés de trabalhar com ela, você se torna menos eficaz, não mais. Mas e quanto ao sofrimento emocional? Você espera que eu não sinta dor ao ver uma criança morrer? Spinoza se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a vida continuava apesar da peste. Pássaros cantavam, árvores cresciam, o sol brilhava. Ludwig, deixe-me lhe fazer uma pergunta. Sua dor diminui o sofrimento da criança? Não, mas sua angústia torna você um médico melhor? Não. Na verdade, ela frequentemente interfere no meu julgamento.
Então, por que você se apega a ela? Ludwig ficou desconcertado. Eu não me apego à dor, ela simplesmente acontece. Ah, mas você se apega sim. Você acredita que sentir dor é necessário para ser uma pessoa boa, que não sentir angústia diante do sofrimento seria insensibilidade moral. Mas isso é uma confusão entre compaixão e sofrimento pessoal. Spinoza voltou para sua cadeira. Deixe-me contar uma história. Há alguns meses, uma vizinha veio me procurar porque sua filha estava gravemente doente. Ela estava desesperada, suplicando que eu orasse por uma cura milagrosa. Quando expliquei que não acredito em milagres, no sentido tradicional, ela me acusou de frieza e falta de coração. E o que você fez? Passei as próximas 3 noites cuidando da criança, aplicando todos os conhecimentos médicos que possuía, mantendo-me calmo e focado para tomar as melhores decisões possíveis. A criança se recuperou, não por milagre, mas porque tratamento competente foi aplicado consistentemente. Mas você não sentiu angústia pela situação? Senti compaixão profunda, que me motivou a agir da forma mais eficaz possível. Mas angústia, desespero, essas emoções teriam diminuído minha capacidade de ajudar. A mãe estava fornecendo angústia suficiente para 10 pessoas. O que a situação precisava era de clareza mental. Ludwig começou a compreender a distinção que Spinoza estava fazendo. Então você está dizendo que é possível se importar profundamente sem sofrer? Não apenas possível, mas necessário se você quer ser verdadeiramente útil. O amor genuíno pela humanidade não se expressa através de participar em seu sofrimento, mas através de fazer tudo o que está ao seu alcance para aliviá-lo. Mas como desenvolver esse tipo de compaixão desapegada? Spinoza sorriu. Voltamos. As 3 descobertas fundamentais. Quando você compreende que tanto você quanto as pessoas que sofrem são expressões da mesma substância infinita, a separação artificial entre eu e eles desaparece. Quando você compreende que o sofrimento surge de compreensões inadequadas da realidade, você pode trabalhar para corrigir essas compreensões ao invés de simplesmente lamentar suas consequências. E quando você experimenta amor intelectual pela totalidade da existência, esse amor naturalmente se expressa como compaixão ativa. Isso parece quase sobre-humano. Não sobre-humano, Ludwig. Completamente humano. Esta é a verdadeira natureza humana quando não distorcida por confusões sobre nossa relação com a realidade. A verdadeira prova da filosofia de Spinoza viria não através de debates intelectuais ou discussões teóricas, mas através de sua aplicação durante os momentos mais desafiadores da vida humana. Em 1669, Spinoza recebeu uma carta que testaria todos os princípios que havia desenvolvido ao longo dos anos. A carta era de sua irmã Rebecca, que havia se mantido distante desde sua excomunhão. Ela escrevia para informar que seu pai, Miguel, estava morrendo e havia expressado o desejo de ver Baruch uma última vez. Ele sabe que não pode desfazer o Eren, escrevia Rebecca, mas há algo que ele precisa te dizer antes de partir. Por favor, venha. Para qualquer pessoa normal, essa carta teria despertado uma tempestade de emoções conflitantes. Esperança de reconciliação, raiva por anos de rejeição, medo de enfrentar o passado, ansiedade sobre como seria recebido. Mas Spinoza, quando terminou de ler, simplesmente dobrou a carta cuidadosamente e começou a se preparar para a viagem. Simon de Vries, que estava presente na ocasião, ficou surpreso com a calma de seu mentor. Baruch, você não sente nada em relação a isso? Seu pai rejeitou você por mais de uma década. Sinto muitas coisas, respondeu Spinoza, colocando algumas roupas em uma pequena mala. Sinto curiosidade sobre o que ele quer me dizer, sinto compaixão por um homem enfrentando sua mortalidade, sinto gratidão pela oportunidade de talvez oferecer algum conforto em seus momentos finais. Mas e quanto à raiva, a mágoa pelos anos perdidos? Spinoza parou de arrumar suas coisas e olhou diretamente para Simon. Raiva contra quem? Um homem que agiu de acordo com sua compreensão da realidade na época? Mágoa por quê? Por ele. Ter sido exatamente quem era, condicionado por sua educação, sua cultura, seus medos.
Mas os anos que vocês perderam juntos não foram perdidos, Simon. Foram necessários. Se meu pai não tivesse reagido como reagiu à minha excomunhão, eu não teria sido forçado a desenvolver a independência mental que me permitiu descobrir essas verdades. Cada momento de nossa separação contribuiu para me tornar quem sou hoje. A viagem de volta a Amsterdã foi uma jornada não apenas através do espaço, mas através do tempo. Enquanto sua carroça balançava pelas estradas de paralelepípedos, Spinoza refletia sobre o jovem que havia sido quando deixou aquela cidade, cheio de ideias revolucionárias, mas ainda lutando contra as estruturas mentais que havia herdado. Quando chegou à casa de sua infância, foi recebido por Rebecca, que havia envelhecido consideravelmente desde que se viram pela última vez. Ela o abraçou com uma mistura de alívio e apreensão. Ele está muito fraco, ela sussurrou, mas sua mente ainda está clara. Baruch, ele mudou. Algo nele mudou. Miguel de Spinoza estava deitado em uma cama no quarto que Baruch reconheceu, como tendo sido de seus pais. O homem robusto que dominara sua infância havia se tornado uma figura frágil, mas havia algo em seus olhos que Baruch não esperava ver. Paz. Baruch, disse o velho com voz fraca, mas clara. Você veio. Sim, pai. Sente-se, por favor. Há algo que preciso te dizer antes de morrer. Baruch puxou uma cadeira para perto da cama. Havia algo surreal naquele momento. O filho excomungado e o pai que havia apoiado sua expulsão, reunidos depois de tantos anos. Durante todos esses anos, começou Miguel, eu me convenci de que havia feito a coisa certa, que proteger nossa comunidade de suas ideias perigosas era meu dever como pai e como judeu. Mas nos últimos meses, enfrentando minha própria morte, comecei a questionar muitas coisas. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Comecei a ler seus escritos. Consegui cópias através de... Bem, isso não importa. E descobri algo que me assombra. O que descobriu, pai? Descobri que você encontrou Deus de uma forma que eu nunca consegui, apesar de toda a minha observância, todas minhas orações, todos meus rituais. Você encontrou uma forma de paz que eu busquei minha vida inteira sem sucesso. Baruch sentiu uma onda de compaixão pelo homem à sua frente. Pai, cada pessoa encontra seu caminho no tempo certo. Você viveu sua vida com integridade de acordo com sua compreensão da época. Mas eu te machuquei. Te rejeitei quando você mais precisava de compreensão. Você agiu de acordo com sua natureza naquele momento. Não havia nada que você pudesse ter feito diferente, dadas as causas que o influenciavam na época. Miguel olhou para seu filho com espanto. Como você pode falar assim? Sem amargura, sem ressentimento? Porque compreendi algo fundamental. O amor verdadeiro não depende de as pessoas agirem de acordo com nossas expectativas. Ele aceita cada pessoa exatamente como ela é, incluindo todas as limitações e condicionamentos que a tornaram assim. Você pode me perdoar? Baruch tomou a mão frágil de seu pai. Pai, não há nada para perdoar. Você foi exatamente o pai que eu precisava para me tornar quem sou. Se você tivesse agido diferente, eu seria uma pessoa diferente. E eu amo quem me tornei, então como posso lamentar as experiências que me formaram? Lágrimas corriam pelo rosto do velho. Como você desenvolveu tanta sabedoria? Através do sofrimento que nossa separação me causou inicialmente. Esse sofrimento me forçou a questionar a natureza da identidade, do amor, da felicidade. Se você não tivesse me rejeitado, eu talvez nunca tivesse sido motivado a fazer essas descobertas. Miguel apertou a mão de seu filho. Então nossa separação serviu a um propósito maior? Tudo serve a um propósito maior, pai. Cada momento de dor, cada momento de alegria, cada erro, cada acerto, tudo faz parte de um padrão maior que nossa mente limitada geralmente não consegue perceber. E você é feliz? Baruch sorriu, um sorriso de alegria genuína e profunda. Eu sou mais que feliz, pai. Eu sou abençoado com uma forma de contentamento que não depende de circunstâncias externas. E agora, neste momento, sentado aqui com você,
Sinto uma gratidão imensa por toda a nossa jornada, incluindo os anos difíceis. Miguel fechou os olhos e, pela primeira vez em décadas, seu rosto se relaxou completamente. Ele morreu 3 dias, depois em paz, segurando a mão de seu filho. Após a morte de seu pai, Spinoza passou várias semanas em Amsterdã, ajudando Rebecca com os arranjos finais e reconectando-se com a cidade de sua juventude. Foi durante esse período que ele teve uma experiência que solidificaria para sempre sua compreensão da felicidade humana. Uma tarde, enquanto caminhava pelas ruas do bairro judeu onde havia crescido, Spinoza encontrou Rabbi Saul Levi Morteira, o mesmo homem que havia pronunciado sua excomunhão 15 anos antes. O encontro foi inevitável. Ambos pararam, reconhecendo-se imediatamente. O Rabi havia envelhecido consideravelmente. Seus cabelos estavam completamente brancos, e havia uma curvatura em seus ombros que falava de anos carregando o peso de responsabilidades espirituais. Mas foi a expressão em seus olhos que mais impressionou Spinoza. Havia uma tristeza profunda ali, uma forma de cansaço que ia além do físico. Baruch, disse o Rabi após um longo silêncio. Rabbi Morteira, respondeu Spinoza com genuína reverência. Eles ficaram parados ali, no meio da rua movimentada, como duas figuras de um drama que havia se desenrolado décadas antes. Pessoas passavam ao redor deles, algumas reconhecendo ambos, e sussurrando entre si. Ouvi dizer que seu pai morreu em paz, disse finalmente o Rabi. Sim, obrigado. E ouvi outras coisas também. Sobre seus escritos, suas ideias, elas se espalharam mais do que imaginávamos. Spinoza assentiu. As ideias têm vida própria, Rabbi. Uma vez liberadas no mundo, elas seguem seu curso natural. Você sabe que eu e que nós tivemos que fazer o que fizemos. A comunidade estava em uma posição precária. Suas ideias eram perigosas para nossa sobrevivência. Eu compreendo perfeitamente. Vocês agiram para proteger algo que amavam. Não há nada mais natural que isso. O Rabi pareceu surpreso com a ausência de qualquer traço de amargura na voz de Spinoza. Você não guarda ressentimento? Ressentimento? Contra quê? Contra pessoas fazendo o que acreditavam ser correto, dadas suas circunstâncias? Isso seria tão irracional quanto guardar ressentimento contra a chuva por molhar. Mas nós o machucamos, tiramos você de sua família, de sua comunidade, de tudo que conhecia. Spinoza sorriu com uma gentileza que tocou profundamente o coração do velho Rabi. Vocês me deram o maior presente possível, embora não soubessem na época. Vocês me forçaram a questionar todas as minhas suposições sobre identidade, pertencimento e felicidade. Sem essa experiência, eu jamais teria descoberto certas verdades sobre a natureza humana. Você realmente acredita nisso? Mais que acreditar, eu experimento isso todos os dias. Cada momento de dor que experimentei, após a excomunhão, contribuiu para uma compreensão que agora me proporciona uma forma de alegria constante. Rabi Morteira estudou o rosto de Spinoza cuidadosamente. Havia algo ali que ele raramente havia visto, uma serenidade genuína que parecia irradiar de algum lugar muito profundo. Conte-me sobre essa alegria, disse ele, quase sussurrando. É difícil descrever em palavras, mas posso tentar. Imagine que você descobrisse que tudo o que existe, cada pessoa, cada evento, cada momento de sofrimento e cada momento de êxtase, são expressões de uma única realidade infinitamente inteligente e amorosa. Imagine que você compreendesse que não é separado dessa realidade, mas uma forma específica pela qual ela se expressa. Isso soa próximo ao panteísmo. Próximo, mas não exatamente. Não estou dizendo que Deus é o mundo, mas que o mundo é Deus expressando-se através de infinitas formas. Você, Rabi, é Deus pensando através da perspectiva de Saul Levi Morteira. Eu sou Deus pensando através da perspectiva de Baruch Spinoza. O Rabi ficou em silêncio por um longo momento. E isso te faz feliz? Isso me faz experimentar uma forma de amor que transcende completamente a felicidade comum. Quando você compreende que está eternamente conectado com a fonte de toda a existência, quando percebe que sua própria consciência é consciência divina individualizando-se, quando vê que cada experiência, incluindo nossa conversa agora,
É a realidade se conhecendo através de perspectivas únicas. Spinoza parou, procurando palavras adequadas. É como descobrir que você sempre foi aquilo que passou a vida inteira buscando. Mas e quanto ao sofrimento? E quanto à injustiça? Continuam, existindo no nível relativo da experiência humana. Mas quando você os vê da perspectiva da totalidade, eles se revelam como aspectos necessários de um padrão maior, que é fundamentalmente perfeito. Isso não leva à passividade moral. Pelo contrário, quando você ama verdadeiramente a realidade, você naturalmente quer contribuir para a sua expressão mais elevada. Você se torna um agente da evolução da consciência, não porque deve, mas porque é uma expressão natural de quem você é. Rabi Morteira olhou profundamente nos olhos de Spinoza. Você encontrou o que todos nós buscamos, não é? Encontrei. O que sempre esteve aqui esperando para ser reconhecido. E é realmente possível para qualquer pessoa? É a birthright de todo ser humano. Mas requer uma disposição para questionar tudo, incluindo, especialmente, nossas ideias mais queridas sobre quem pensamos que somos. O Rabi estendeu sua mão e Spinoza a apertou calorosamente. Talvez, disse o velho homem, talvez eu devesse ter sido mais corajoso 15 anos atrás. Rabi, você foi exatamente tão corajoso quanto sua natureza permitiu naquele momento. E esta conversa que estamos tendo agora não seria possível se você tivesse agido diferentemente na época. Tudo é perfeito, exatamente como se desenrolou. Quando se separaram, Rabi Morteira caminhou lentamente de volta para a sinagoga, mas havia algo diferente em seu passo. Algo havia se expandido em sua compreensão naquele encontro. Uma semente de uma perspectiva mais ampla sobre a natureza divina que germinaria nos anos restantes de sua vida.